Aqui atrás de mim, na Babilônia, fica o local onde se erguia o zigurate da Babilônia. A Babilônia é frequentemente tratada como uma maravilha antiga, já mapeada e compreendida. Cada pedra contabilizada. Mas, sob um bairro há muito negligenciado, arqueólogos descobriram recentemente algo inesperado. Solo estratificado carregado de significado. Tábuas carbonizadas e salas seladas contendo objetos enigmáticos. Segurar uma tábua escrita há milhares de anos e poder ler o que está escrito. É uma sensação incrível. Por que esse lugar foi enterrado com tanto cuidado? À medida que escavavam mais fundo, a equipe desenterrou mais do que artefatos. Encontraram vestígios de uma verdade obscura que poderia desafiar tudo o que sabemos sobre a Babilônia. Seria essa a parte da história que alguém tentou esconder? Vamos investigar o que aconteceu quando os cientistas abriram um cofre proibido sob a Babilônia. Novos segredos na antiga Babilônia. Durante séculos, a Babilônia foi tratada como a cidade antiga mais estudada do mundo, como se cada pedra já tivesse revelado sua história. Os imponentes zigurates, os portões lendários, os complexos palacianos, os vestígios de reis que gravaram seus nomes na argila e na história. Tudo parecia mapeado, medido, fotografado, catalogado e reconhecível como pertencente ao reino do conhecido. Os arqueólogos acreditam que a Babilônia não tinha mais surpresas a revelar. Apenas poeira, calor e ruínas familiares repetindo as mesmas lições de sempre. Mas a história tem o dom de se transformar sob nossos pés. Nas últimas décadas, descobertas ao redor do mundo têm silenciosamente desafiado a cronologia precisa em que antes confiávamos. Templos mais antigos que a agricultura, dispositivos astronômicos séculos à frente de seu tempo e relíquias tão estranhas que parecem deslocadas em milhares de anos. Cada nova descoberta parece sussurrar a mesma verdade inquietante, que nossa compreensão do mundo antigo não é apenas incompleta, mas possivelmente embaralhada, de maneiras que só agora começamos a perceber. E então veio a descoberta de Aliadia. A escavação deveria ser rotineira, nada mais que uma operação de resgate para salvar o que restasse antes que o desenvolvimento moderno engolisse a terra. Liderando a missão estava o arqueólogo Sultan Abbas Hassan Aboud, um homem mais conhecido por sua paciência inabalável do que por anúncios dramáticos. O sítio arqueológico. 193, discretamente localizado no distrito de Alfiadia, não prometia nada extraordinário. A equipe esperava encontrar, no máximo, alguns artefatos dispersos e fragmentos arquitetônicos. Úteis, mas nada digno de manchete. Contudo, o solo tinha outros planos. O primeiro dia pareceu bastante comum. Os trabalhadores desenterraram cerâmica rachada, tijolos desgastados e ferramentas corroídas pelo tempo, o habitual aquecimento arqueológico. Então, com o sol se pondo e o calor diminuindo, alguém removeu a terra de um pequeno peso de bronze. Ele brilhou fracamente, quase desafiadoramente, como se estivesse esperando há séculos para ser visto. Uma boa descoberta, sem dúvida, mas nada de extraordinário. Horas depois, tudo se intensificou. O solo começou a revelar objetos muito mais estranhos e muito melhor preservados do que o esperado. Tabuletas de argila, selos esculpidos, fragmentos de joias e peças decorativas que pareciam excepcionalmente intactas. As anotações de campo daquele dia carregam uma tensão incomum. Quem quer que tenha enterrado essas relíquias não as escondeu simplesmente. Tentou alterar seu significado, como se certas linhas da história fossem perigosas demais para serem lidas novamente. O mais estranho é que objetos sagrados, como taças de incenso e vasos de oferendas, foram enterrados ao lado de pontas de lança quebradas e fragmentos de armadura. Itens que a cultura babilônica tradicionalmente mantinha em lugares completamente distintos. Santidade e violência raramente coexistiam, a menos que algo desesperado estivesse acontecendo. O próprio solo acrescentava uma camada extra de inquietação. Os trabalhadores descreveram a terra como anormalmente densa, compactada quase como se tivesse sido socada às pressas. Apesar do calor escaldante do deserto, o ar ao redor da vala permanecia estranhamente fresco.
E pairava na brisa um leve cheiro metálico, sutil, mas impossível de ignorar. Esses não eram sinais de um descarte casual. Sugeriam um enterro feito com intenção, deliberado, metódico e estranhamente urgente. Ao anoitecer, a atmosfera no local havia mudado. A equipe percebeu que não se tratava mais de uma simples escavação. Haviam descoberto um segredo intencionalmente selado sob as outrora movimentadas ruas da Babilônia. Um segredo que alguém, há muito tempo, não queria que ninguém encontrasse. Naturalmente, os arqueólogos prosseguiram escavando mais fundo. A curiosidade nem sempre é segura, mas é implacável. Amostras de solo coletadas em diversas profundidades revelaram um padrão que ninguém esperava. Camadas de terra compactadas em estágios limpos e uniformes, com pouco do caos normalmente deixado por incêndios, inundações ou colapsos de cidades. Em vez das marcas aleatórias da natureza, a paisagem mostrava a ordem silenciosa da intervenção humana. Alguém havia construído essas camadas. Então vieram as varreduras. O radar de penetração no solo revelou formas sem sentido. Longos espaços ocos, corredores vazios e câmaras seladas mais profundas do que qualquer estrutura conhecida naquele distrito. Normalmente vazios como esses entrariam em colapso ao longo dos séculos. Mas, de alguma forma, permaneceram perfeitamente intactos, como bolsas de ar aprisionadas dentro de um vasto pulmão ancestral. Era como se algo sob a cidade tivesse sido projetado, arquitetado para permanecer intocado. A revelação causou um grande impacto em toda a equipe. Se esses espaços enterrados sobreviveram há milênios, então eles podem conter mais do que relíquias do cotidiano. Eles podem carregar o peso da história reescrita, ou, pior, da história apagada intencionalmente. A linha divisória entre a descoberta arqueológica e algo muito mais antigo e sinistro começou a ficar tênue. E as perguntas se tornaram mais complexas. Por que essa parte da Babilônia foi enterrada tão completamente? Por que as camadas de terra pareciam mais selos protetores do que sedimentos naturais? E por que os vazios sob a terra pareciam menos cômodos e mais avisos? Enquanto esses pensamentos circulavam, a documentação oficial do sítio arqueológico continuava. A escavação, liderada por Aboud e supervisionada por autoridades, incluindo Sohail al-Amimi, foi dividida em dois setores principais, A e B. O setor A, com cerca de 6.000 mem2, revelou duas camadas arqueológicas nitidamente distintas. A primeira pertencia ao período Sissaniano, embora a erosão e os danos modernos tivessem comprometido seriamente seus vestígios. Abaixo dela, porém, jazia o verdadeiro tesouro, uma camada muito mais antiga e muito melhor preservada do antigo período babilônico. Em uma cidade conhecida por seu lençol freático elevado e estratos danificados, encontrar camadas intactas já era incomum. Encontrá-las em condições tão imaculadas era inédito. O setor B, uma área maior de 9.000 metros quadrados, revelou unidades residenciais, cômodos de tamanhos variados, provavelmente usados para moradia, armazenamento ou trabalho especializado. Suas paredes, pisos e plantas ofereciam um olhar íntimo sobre o cotidiano babilônico. Preservados de uma forma quase invasiva, como se estivéssemos entrando em casas cujos donos haviam partido momentos antes de uma tragédia. Vasos de cerâmica, tabuletas irregulares e selos cilíndricos belamente esculpidos emergiram um após o outro. As tabuletas, antigos documentos legais da Babilônia, às vezes eram envoltas em envelopes de argila, um sistema de segurança primitivo que protegia seu conteúdo contra a adulteração. Esses itens deveriam ter pintado um retrato nítido e detalhado do ritmo diário da cidade. Mas os sinais de sabotagem deliberada, as marcas de queimadura, as inscrições entalhadas, as camadas de solo não naturais continuavam a contar uma história diferente, mais escura. E à medida que a equipe avançava mais fundo, a estranha sensação que pairava sobre o local se intensificava. Não se tratava mais apenas do que estavam descobrindo. Tratava-se do que alguém, milhares de anos atrás, claramente queria manter enterrado. Sinais de enterro deliberado e incêndio.
Na maioria das escavações, o solo é simplesmente solo, camadas de poeira e tempo. Mas neste sítio, a terra comportou-se mais como uma contadora de histórias que se recusava a ficar em silêncio. Quanto mais fundo a equipe escavava, mais padrões inexplicáveis eram revelados. Como se a Babilônia tivesse tentado enterrar não apenas seu passado, mas também seus erros. Tudo começou com as cinzas. A vários metros de profundidade, os arqueólogos encontraram finas faixas de cinzas, perfeitamente uniformes, estendendo-se por longas linhas ininterruptas. À primeira vista, pareciam restos de uma antiga fogueira ou cinzas de lareiras domésticas. Mas essa teoria não durou muito. Assim que as amostras chegaram à tenda do geólogo, os resultados vieram quase imediatamente. Essas camadas haviam sido expostas a temperaturas muito superiores às que uma fogueira doméstica poderia produzir. Estamos falando de calor extremo, do tipo que exigiria fornos especializados para ser recriado hoje em dia. A descoberta causou espanto. Incêndios queimam de forma irregular. A natureza é caótica, mas essas faixas eram lisas, uniformes, projetadas. Era o tipo de precisão que não acontece por acaso. Algo ou alguém criou essas camadas de propósito, e isso era só o começo. Conforme a equipe rastreava as cinzas horizontalmente, perceberam que estavam diante de uma queima controlada que abrangia uma vasta área. Não era aleatório, não era caótico. Era coordenado, quase mecânico em sua execução. Esse tipo de destruição uniforme geralmente aparece em 3 contextos na arqueologia do Antigo Oriente Próximo: purificação ritual, esterilização de campos de batalha ou desmatamento intencional para a reconstrução. Mas mesmo essas explicações pareciam pequenas demais para a escala aqui. Essas camadas não estavam cobertas de detritos ou pertences carbonizados. Estavam estranhamente limpas, como se quem iniciou o incêndio tivesse se concentrado em queimar apenas o essencial. Um pesquisador comentou, meio brincando, mas só meio, que parecia que eles estavam estudando não os restos de uma cidade, mas as consequências de uma purga deliberada, planejada com precisão em vez de pânico. E então vieram as vigas. Enterradas nas cinzas, havia suportes de madeira parcialmente carbonizados. Curiosamente, a parte inferior de cada viga estava queimada, enquanto a parte superior permanecia praticamente intacta. É claro que o fogo normalmente não queima de baixo para cima. Algo abaixo daquelas vigas se incendiou e forçou sua passagem para cima em uma chama controlada e contida. O que quer que tenha acontecido ali não se comportou como um incêndio natural. Comportou-se como algo destinado a selar de baixo para cima. Assim que evidências suficientes foram coletadas, a equipe se reuniu na penumbra da tenda do acampamento para comparar anotações e 3 teorias surgiram. Alguns estudiosos sugerem que a Babilônia pode ter sido vítima de peste, invasão ou colapso interno, levando os sacerdotes a convocar uma purificação ritual pelo fogo. Uma tentativa desesperada de purificar a cidade, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Outros argumentam que as chamas eram mais práticas, uma maneira de limpar as ruínas rapidamente para uma reconstrução ambiciosa. No entanto, mesmo essa explicação falha quando confrontada com a estranha precisão dos padrões de queimadura e suas inexplicáveis inversões, detalhes que parecem demasiado deliberados para serem aleatórios. Existe ainda uma teoria que causa arrepios até mesmo em historiadores experientes. Talvez o fogo não tivesse a intenção de purificar ou reconstruir. Em vez disso, seria um selo para conter algo enterrado nas profundezas da cidade. Uma força ou um segredo perigoso demais para ser libertado. A própria terra queimada e remexida poderia ter sido um aviso ou um cadeado, marcando Babilônia como sepultura e prisão. A ideia pairava no ar como fumaça. Parecia dramática, até sensacional, mas as camadas do solo começavam a corroborá-la mais do que qualquer explicação prática. A suspeita transformou-se em inquietação quando os químicos do solo mapearam a sequência de camadas. Não era aleatório. Não era acidental. Era um padrão, um sistema repetitivo. Camadas de cinzas alternavam-se com manchas de solo limpo, subindo e descendo num ritmo deliberado. Cinzas, depois solo,
depois cinzas novamente, e solo mais uma vez. Quase como uma barreira em camadas, construída intencionalmente, cada camada reforçando a anterior. Nada parecido jamais havia sido documentado na arqueologia mesopotâmica, nem na Babilônia, nem na Suméria, nem em Akkad. Era uma abordagem arquitetônica para o sepultamento, mas não de pessoas, e sim de algo mais. Quanto mais fundo cavavam, mais silencioso o acampamento parecia ficar. Até mesmo a algazarra dos trabalhadores se dissipou. O local tinha agora uma atmosfera própria, uma espécie de suspense. Alguns moradores começaram a murmurar antigos avisos sobre a Babilônia mais profunda, uma expressão geralmente reservada ao folclore. Inicialmente, os pesquisadores descartaram a ideia com risos, mas apenas a princípio. Quando a equipe realizou outra rodada de escaneamentos subterrâneos, seus equipamentos registraram ecos fracos e anormais, espaços ocos onde não deveriam existir. Câmaras artificiais, seladas sob uma cidade que já havia se soterrado diversas vezes. De pé na borda da trincheira aberta, o arqueólogo-chefe sentiu uma fria certeza se instalar. Se o fogo tinha a intenção de apagar algo, havia falhado. Porque sob as camadas queimadas, algo havia sobrevivido. E o que encontraram em seguida não foram destroços, cerâmica ou ferramentas perdidas. Tabletes criptografados e inscrições desfiguradas. Por um instante, a equipe de escavação pensou ter chegado ao fim do mistério. As camadas queimadas já eram estranhas o suficiente. As câmaras seladas eram inquietantes e os padrões do solo francamente perturbadores. Mas a verdade os aguardava apenas um nível abaixo, silenciosa, empoeirada e repleta de tabuletas de argila que não deveriam ter sobrevivido. Quando a câmara foi finalmente limpa e as lâmpadas foram baixadas para dentro, a equipe ficou paralisada. Ao redor deles, havia tabuletas de argila, centenas delas, empilhadas, inclinadas e organizadas com a precisão de uma biblioteca subterrânea secreta. Quem construiu essa câmara não simplesmente jogou as tabuletas lá dentro. Elas foram cuidadosamente selecionadas. O conhecimento foi organizado como alguém que espera leitores futuros ou os adverte. O que mais chocou a equipe foi a preservação. Essas tabuletas deveriam ter se desintegrado séculos atrás, mas muitas estavam quase intactas, protegidas pelo rápido soterramento e pela vedação estranhamente perfeita da câmara. Mas se a preservação foi a primeira surpresa, o conteúdo foi a segunda, e bem mais sombria. Inicialmente, os pesquisadores estavam esperançosos. Arquivos babilônicos normalmente se referem a registros administrativos, contagens de grãos, listas de impostos, inventários de templos, coisas mundanas. O tipo de coisa que alegra os historiadores e deixa todos os outros entediados. Mas assim que a primeira pilha foi içada à superfície, o clima mudou. Quase todas as tabuletas apresentavam danos. Cicatrizes esculpidas por uma força que parecia raivosa. Sulcos profundos cortavam frases inteiras. Arranhões violentos rasgavam símbolos como se alguém quisesse silenciá-los para sempre. Algumas tábuas estavam rachadas ao meio, não pelo tempo, mas por pressão deliberada, o traço parando no meio da palavra. Isso não era envelhecimento, era apagamento. Até mesmo os arqueólogos mais experientes se calaram. Os tabletes normalmente não ficam com a aparência de terem sobrevivido a um ataque. Conforme mais peças eram limpas, o padrão se tornava impossível de ignorar. Os riscos não eram aleatórios, eram propositais, frases específicas, nomes específicos, avisos específicos. Quem quer que os tenha vandalizado sabia exatamente o que queria apagar. A destruição também foi apressada. Algumas inscrições terminaram abruptamente, o traço do estilete congelado no movimento, como se o escriba tivesse sido interrompido ou assustado antes de concluir o pensamento. Os danos pareciam menos vandalismo e mais censura em modo de crise. Uma das tabuletas teve todo o seu parágrafo final apagado com tanta força que lascas voaram para dentro da cerâmica ao redor. Outra tabuleta apresentava uma escrita nítida e precisa na parte superior e avisos frenéticos e riscados na parte inferior. As tabuletas contavam duas histórias, uma cuidadosamente escrita, outra desesperadamente destruída. Apesar das borrachas violentas, nem tudo se perdeu.
Algumas linhas sobreviveram, parciais, fragmentadas, mas o suficiente para inflamar debates que durariam meses. Algumas frases, uma vez reconstruídas, se destacaram. Os vigias sob o rio, as câmaras seladas das profundezas, avisos dos escribas do quinto rei. Aqueles que examinaram o texto discordaram imediatamente. Alguns estudiosos insistiram que não passavam de referências mitológicas, metáforas antigas típicas sobre espíritos, deuses e mundos submersos. Afinal, a literatura mesopotâmica é repleta de imagens poéticas. Mas outros argumentavam o contrário. A fraseologia aparecia em várias tabuletas. Os símbolos eram incomumente consistentes. E os repetidos avisos não soavam como poesia ritual. Pareciam relatórios. Um linguista notou que as seções raspadas frequentemente precediam palavras relacionadas a amarras, contenção e antigos glifos sumérios, fazendo referência a corpos sob a planície aluvial. Seja qual for o conteúdo original das tabuletas, alguém se esforçou ao máximo para garantir que a história completa jamais sobrevivesse. Quando a notícia da descoberta chegou às universidades locais, disputas acadêmicas irromperam quase instantaneamente. O grupo conservador insistia que se tratava de escrita metafórica, parte de uma tradição cultural perdida. Fogo, sepultamento, vigilantes. Todos esses elementos poderiam pertencer à linguagem simbólica, talvez ligados a rituais de purificação ou santuários subterrâneos. Mas o grupo dissidente, geralmente o mais discreto, recusou-se a ceder desta vez. Se fosse mito, por que a destruição violenta? Por que a destruição apressada? Por que armazenar textos censurados em um arquivo lacrado, projetado para durar para sempre? E por que as mesmas frases apareciam em várias camadas de tabuletas, escritas por diferentes escribas em diferentes décadas, usando diferentes dialetos? Aos poucos, a teoria da metáfora começou a parecer um escudo conveniente, que protegia os estudiosos modernos de confrontar a possibilidade mais sombria de que algo tivesse acontecido na Babilônia, e que os próprios escribas se arrependessem de ter registrado. Então veio a descoberta mais perturbadora de todas. Havia lacunas, espaços vazios no arquivo onde deveriam estar as tabuletas, depressões retangulares perfeitas na poeira, fendas que outrora continham conhecimento, mas que agora estavam limpas, lisas e inegavelmente vazias. Alguém havia removido essas tabuletas antes de selar a câmara. Não caíram, não quebraram, não foram corroídas, foram removidas. As implicações eram profundamente inquietantes. Teriam sido levadas para um lugar seguro, consumidas pelo fogo, escondidas em outro lugar ou apagadas deliberadamente para que certos avisos jamais sobrevivessem, nem mesmo naquele cofre subterrâneo. Os fragmentos faltantes faziam com que as tabuletas restantes parecessem ainda mais propositais, como peças de um quebra-cabeça que alguém tentara resolver ou esconder milhares de anos atrás. Mesmo assim, a narrativa persistia. Cada tabuleta, cada arranhão, cada fragmento faltante apontava para a mesma verdade perturbadora. Os escribas sabiam de algo, temiam algo, e tentaram, em suas últimas horas frenéticas, garantir que as gerações futuras compreendessem o perigo. Enquanto a equipe catalogava a última fileira de tabuletas, a arqueóloga que liderava a escavação fez uma pausa. Ela percebeu um padrão nos avisos, dicas direcionais sutis embutidas nos fragmentos. Várias linhas danificadas pareciam apontar para as câmaras sob uma descida ou para o caminho selado dos observadores. Seu coração disparou enquanto ela comparava as frases com a disposição do sítio arqueológico. As tabuletas não eram apenas avisos, elas apontavam para um local. E logo a equipe de escavação descobriria o lugar para o qual esses avisos indicavam: a escadaria escondida e a câmara selada. Durante dias, a escavação seguiu um ritmo previsível. Poeira soprando sobre paredes quebradas, pás raspando rochas, alguém pedindo uma pausa para a água. Nada indicava que a descoberta mais importante de toda essa escavação estivesse sob o que parecia ser um canto comum de uma antiga sala de escribas. Era uma fissura minúscula que mudou tudo. Um arqueólogo júnior,
anotou enquanto limpava a terra. Uma fina rachadura atravessava uma grande laje de pedra, que se misturava perfeitamente demais com o chão ao redor. Por impulso, ele deu uma leve batida nela. O som, um baque profundo e oco, ecoou pela sala e interrompeu a conversa de todos. Pisos de pedra não deveriam ecoar como baús vazios. A equipe trocou olhares, aquele tipo de olhar que se dá quando se percebe que a história acaba de tomar um rumo inesperado. Em poucas horas, os equipamentos foram instalados. Os refletores foram ajustados e a laje se tornou o centro das atenções. Ferramentas de perfuração do solo confirmaram a suspeita. Havia um vazio embaixo, mas não uma bolsa de ar natural. Algo moldado, algo construído. Não podiam arriscar o colapso do que quer que estivesse embaixo. Assim, a remoção tornou-se uma lenta operação cirúrgica, erguendo a laje um fragmento de cada vez. Poeira flutuava em estreitos raios de sol. Ninguém respirava normalmente até que a última cunha se soltasse. E então aconteceu. Uma densa onda de ar subiu, atingindo-os em cheio como a exalação de algo ancestral. Era gélido, muito mais frio do que o ar enterrado deveria ser, e carregava um estranho gosto metálico que queimava as narinas. Mesmo através das máscaras, a ardência era inconfundível. Túmulos antigos cheiram a decomposição, sujeira, tempo, não a produtos químicos. Seja lá o que fosse, havia sido selado hermeticamente por algum motivo. Quando a poeira finalmente baixou, uma cavidade estreita foi revelada, com largura suficiente apenas para uma pessoa. E descendo em espiral para a escuridão, havia uma escadaria para a qual ninguém estava preparado. A escadaria parecia incrivelmente precisa. Cada degrau esculpido com perfeição, como se tivesse sido talhado ontem, e não há milhares de anos. As paredes eram lisas a ponto de parecerem sobrenaturais, sem entalhes, orações ou marcas de construção. Os construtores babilônicos adoravam deixar seus nomes, suas dedicatórias, suas pequenas bênçãos aos deuses. Era em parte habilidade, em parte orgulho. Mas aqui, nada. Quanto mais fundo desciam, mais frio ficava o ar. Suas lâmpadas lutavam para penetrar a escuridão, como se as sombras resistissem. A escadaria descia em espirais apertadas, quase vertical em alguns trechos. Parecia menos uma passagem e mais um parafuso perfurando a terra. Ninguém disse em voz alta, mas a ausência de inscrições os incomodava. Estruturas construídas com tanto cuidado geralmente celebravam seu propósito. Esta o escondia. Na metade do caminho, os sintomas começaram. Alguns membros da equipe relataram tonturas repentinas. Outro sentiu uma estranha pressão nas têmporas, como uma faixa apertando. Outro reclamou que o ar estava pesado, denso o suficiente para mastigar. Até mesmo trabalhadores experientes, pessoas que já haviam rastejado por templos desmoronados e túneis sufocantes, começaram a se sentir inquietos. Os filtros das máscaras foram trocados, mas a sensação não passou. Não era falta de oxigênio. Era outra coisa. No fundo da espiral, a escada dava para uma sala circular e baixa. As luzes piscavam em meio ao caos. Lâmpadas derrubadas, tigelas rachadas, canetas de junco espalhadas por todos os lados. Selos de barro jaziam quebrados no chão, como se alguém os tivesse pisoteado às pressas. O que quer que tenha acontecido aqui, terminou rápido. Algumas tigelas ainda continham vestígios de tinta, agora seca e transformada em flocos pretos. Algumas canetas estiletes estavam quebradas ao meio. Um tapete de caligrafia jazia enrolado num canto, como se abandonado no meio de uma frase. Ferramentas que normalmente duravam décadas foram descartadas como entulho durante uma fuga frenética. Não havia pegadas, mas o ambiente exalava pânico. Mesmo com a saída apressada, nada havia sido saqueado. Tudo jazia onde caiu, como se ninguém quisesse levar nada consigo. A equipe avançava com cautela, documentando cada objeto antes de tocá-lo. Quanto mais adentravam a câmara, mais evidente se tornava que aquele lugar jamais fora projetado para trabalhos de longa duração. Parecia um ponto de controle temporário, um limiar. Por trás de uma parede de barro parcialmente desmoronada, revelou-se outra passagem mais estreita, mais fria e muito pior.
Esta câmara estava forrada de ossos. Centenas de fragmentos cobriam o chão, dispostos em padrões sinistros e meticulosos. Ossos dos dedos dispostos lado a lado. Articulações maiores agrupadas ordenadamente. Ossos menores separados em conjuntos divididos por finas cristas de argila. Era estruturado demais para ser aleatório e intencional demais para ser cerimonial. Aquilo não era um enterro. Era um confinamento. Testes forenses confirmaram posteriormente que os ossos haviam sido separados após a morte. As mãos e os dedos haviam sido deliberadamente cortados. Um eco arrepiante do ritual mesopotâmico conhecido como desarmamento da alma, uma prática destinada a impedir que espíritos se levantassem ou buscassem vingança. 2 funcionários se recusaram a reentrar na câmara depois de verem a disposição dos ossos. Um deles disse que o padrão parecia perfeito demais para ser humano, mas os ossos nem eram a pior parte. Abaixo deles, escondido em bacias rasas de pedra, havia um líquido escuro e iridescente. Ele cintilava em tons de verde. Azul e preto oleoso, embora a superfície nunca apresentasse ondulações. O cheiro era imediatamente alarmante, forte, metálico e nauseante. Instrumentos detectaram mercúrio, arsênico e chumbo em concentrações que nenhum ambiente natural poderia produzir. As poças não eram acidentais, foram projetadas. A câmara parecia o equivalente antigo de uma sala de contenção nuclear. E ainda assim, algo mais profundo se escondia. Os instrumentos começaram a detectar vibrações fracas, tão baixas que eram quase inaudíveis para o ser humano, como um tremor pulsando através da pedra. A equipe se entreolhou, percebendo de repente que cada camada que haviam descoberto apontava para uma mesma verdade. Este lugar não fora selado para preservar a história. Fora selado para aprisioná-la. Enquanto as últimas medições eram feitas, uma corrente de ar incrivelmente frio roçou o chão da câmara, escapando por uma fina fenda na parede oposta, um lugar que os construtores claramente nunca mais queriam que fosse tocado. O cofre do horror e seu aviso. Quanto mais a equipe de escavação penetrava no distrito em ruínas da Babilônia, mais o solo parecia resistir. As poças tóxicas, os sinistros arranjos de ossos, o ar sufocante. Cada camada parecia sussurrar à cidade que ela deveria recuar. E, no entanto, sob tudo isso, os scanners detectaram algo ainda mais impossível, uma barreira final. A princípio, a equipe pensou que a máquina estivesse com defeito. As leituras mostravam uma densidade perfeitamente uniforme, sem rachaduras, juntas ou lacunas. Mas ao removerem o solo, todas as dúvidas se dissiparam. Enterrada sob séculos de terra, havia uma única laje de pedra impecável com quase 2 metros de espessura. Sem argamassa, sem tijolos de barro, sem juntas. Apenas um bloco monolítico tão liso que refletia as lanternas como aço fosco. Esculpidos em sua superfície, havia símbolos tênues, porém precisos, traços curvos e cortes angulares idênticos aos fragmentos encontrados anteriormente nas tábuas danificadas. Os estudiosos se reuniram ao redor deles, sussurrando traduções. Contenção, aprisionamento, para proibir a passagem. E o mais perturbador de tudo, o silêncio dos observadores. Ninguém diria isso em voz alta, mas a implicação pairava no ar viciado. Aquilo não era uma porta, era uma prisão. Abrir o cofre tornou-se uma provação de paciência e medo. Durante semanas, a equipe usou ferramentas de corte lentas e precisas, removendo micrômetros de cada vez. Cada vibração parecia arriscada, como se estivessem batendo na tampa de algo que poderia quebrar. Quando o corte final foi concluído, a laje se moveu com um gemido baixo e ressonante, quase como uma respiração suspensa. Então veio o ar. Uma violenta explosão de gás com alto teor de amônia e produtos químicos invadiu o corredor. As máscaras se fecharam instantaneamente. As pessoas cambalearam para trás. 2 trabalhadores desmaiaram com o impacto. Outro vomitou antes que pudesse se virar. O que quer que estivesse lá embaixo havia sido selado por algum motivo. Assim que o ar se tornou rarefeito o suficiente para prosseguir, luzes foram baixadas para dentro da câmara e, em segundos, a conversa cessou. A respiração parou.
Até mesmo o zumbido dos geradores parecia abafado. Alinhadas nas paredes, fileiras de figuras esqueléticas permaneciam eretas em nichos embutidos. Não curvadas, não desabadas, dispostas em fileiras. Suas espinhas dorsais estavam torcidas em curvas antinaturais. Suas mandíbulas estavam seladas com bronze corroído, como se alguém quisesse silenciá-los até mesmo na morte. Alguns tinham os braços dobrados para trás. Ossos estalavam e se recolocavam em posições que nenhum corpo vivo suportaria. E então piorou. Vários alóves continham gaiolas construídas não de metal ou madeira, mas de ossos. Ossos humanos entrelaçados como em um trabalho de Macoblates. Dentro dessas gaiolas havia esqueletos menores, de crianças, servos ou, possivelmente, os infelizes participantes de um ritual que ninguém queria imaginar. Uma resina escura fundia alguns dos ossos, criando um brilho âmbar. Testes posteriores mostraram que se tratava de um composto conservante semelhante aos usados em sepultamentos de elite, mas muito mais concentrado, quase como uma arma. Nenhum daqueles corpos havia se decomposto naturalmente. Eles foram colocados, organizados, contidos. A essa altura, até os arqueólogos mais corajosos não paravam de olhar para a saída. No centro da câmara, espalhados entre pilares de sombra, havia poços cheios de líquidos estagnados e descoloridos. Mercúrio, arsênico, chumbo, metais pesados tão concentrados que a superfície brilhava com cores de manchas de óleo, verdes, violetas, pretos que captavam a luz em ilusões ondulantes. Alguns poços borbulhavam apesar do frio. Outros pulsavam suavemente como se agitados por uma corrente invisível. Seriam esses poços destinados à preservação, à dissolução ritual, a armadilhas para intrusos? Ninguém conseguia chegar a um consenso. Em reuniões de emergência que se estenderam até depois do amanhecer, os estudiosos debateram a questão impossível de qual era, de fato, a cripta. Alguns sugeriram que poderia ser uma câmara penal, um lugar para prisioneiros condenados a destinos muito piores que a morte. Outros imaginaram um local de culto reservado para direitos tão proibidos que até mesmo a sociedade antiga os havia banido. Outra teoria o descrevia como um cofre de quarentena destinado a selar os corpos daqueles atingidos por doenças, para nunca mais retornarem. Outros ainda sussurravam sobre um experimento fracassado, alquimia, medicina ou algo muito mais proibido. Seu propósito perdido no tempo. E então havia a teoria que ninguém ousava pronunciar em voz alta, aquela que pairava em cada canto sombrio da sala. Que o cofre era uma zona de contenção para aqueles ligados aos enigmáticos textos dos observadores, figuras descritas não como criminosos ou adoradores, mas como profundamente perigosas. Nenhuma das explicações parecia completa. Nenhuma oferecia segurança. Apenas uma inscrição foi encontrada dentro da cripta, rabiscada levemente atrás de uma fileira de esqueletos em pé, como se o autor não quisesse ser visto. 9 palavras. Não desperte o que estava aprisionado sob a pedra. A caligrafia era trêmula, desesperada. E de repente as gaiolas de osso, os poços químicos, os fios nas mandíbulas, tudo se encaixou como peças de uma tentativa muito maior e muito mais sombria de manter algo selado. Até mesmo o poço no centro da câmara, um poço tão profundo que as luzes mais fortes o engoliam por completo, parecia menos arquitetura e mais uma ferida na terra. Algum tipo de dissidência, rota de fuga ou tumba para algo que nunca pertenceu aos humanos. Quando a cripta foi revelada e os relatórios oficiais diluídos em jargão arqueológico vago, uma verdade permaneceu. Essa descoberta não era sobre a morte, era sobre o medo. Um medo tão grande que os primeiros governantes da Babilônia construíram camada após camada de muros, rituais, toxinas e ossos para aprisioná-lo. Para entender esse medo, os pesquisadores não tiveram escolha a não ser olhar para trás, muito além das ruínas e dinastias, até os primórdios da própria Babilônia, o antigo Império Babilônico, reexaminando o passado. Quando a notícia sobre o cofre subterrâneo vazou discretamente em sussurros que se espalharam mais rápido do que qualquer relatório oficial, historiadores e arqueólogos de todos os cantos da área se viram,
de repente, encarando o passado da Babilônia com um olhar novo e inquieto. A descoberta não apenas levantou questões, como também desafiou os próprios fundamentos do que todos pensavam saber sobre o primeiro Império Babilônico. Afinal, se uma civilização cria um cofre construído com pedra artificial, repleto de armadilhas de mercúrio e esqueletos amarrados dispostos como advertências, então algo em seu passado deve tê-los levado a isso. E assim, os pesquisadores mergulharam na história, na esperança de que as respostas estivessem em algum lugar entre a ascensão da Babilônia e seus temores mais sombrios. O antigo Império Babilônico, que data aproximadamente de 1894 a 1595 a.C., surgiu após o grande colapso sumério. Após a queda da terceira dinastia de Ur, seguiram-se séculos de instabilidade, cidades-estado rivais, guerras de pequena escala e alianças instáveis. Então, os reis E e Larsa ascenderam ao poder, reinaram e, por fim, entraram em conflito. Em meio a esse caos, a Babilônia, uma cidade antes considerada pequena e insignificante, começou a ascender. Quando Hammurabi consolidou seu poder, a Babilônia não era apenas mais um reino mesopotâmico. Era o reino, uma potência política e religiosa que moldou o direito, o comércio, a mitologia e a cultura por séculos. A maioria das pessoas se lembra de Hammurabi por suas leis. Mas o que muitas vezes é esquecido é o quanto a superstição, o ritual e o medo moldaram essas leis. E esses medos podem ser o elo perdido para a compreensão da cripta. Um dos maiores desafios no estudo da Babilônia Antiga é que a cidade se recusa a cooperar arqueologicamente. Não por maldade, mas sim por razões geológicas. A Babilônia foi construída em um terreno com lençol freático alto, o que significa que tudo o que fosse enterrado muito fundo acabava apodrecendo, desmoronando ou sendo levado pela água. Some-se a isso milhares de anos de reconstrução, à medida que a Babilônia era constantemente remodelada sobre camadas mais antigas, além de saques, erosão do solo e até mesmo reciclagem de tijolos antigos. E o resultado é decepcionantemente pouco. Essa escassez de evidências físicas deixa enormes lacunas. Lacunas que as descobertas do cofre agora ameaçam preencher de maneiras inesperadas. Para entender os temores da Babilônia, os pesquisadores voltaram-se para o que sobreviveu: os registros escritos. O Código de Hammurabi é a fonte mais famosa. Mas além das punições legais, cortar isto, marcar aquilo, exilar aqueles que não podem pagar, há seções inteiras que sugerem rituais e tabus destinados a manter o equilíbrio cósmico. Acreditava-se que alguns crimes enfureciam os deuses tão profundamente que a punição comum não era suficiente. As pessoas que praticavam direitos proibidos ou invocavam espíritos proibidos não eram simplesmente executadas. Elas eram apagadas, seladas ou ritualmente aprisionadas. A Babilônia também tinha cultos, seitas secretas e grupos religiosos dissidentes. Algumas toleradas abertamente, outras impiedosamente apagadas da existência. O desarmamento da alma, encontrado nos arranjos ósseos da cripta, se alinha de forma perturbadora com rituais destinados a impedir o retorno dos mortos. Se esses rituais realmente refletem o que havia na cripta, então alguém na antiga Babilônia acreditava que algo precisava ser impedido de ressurgir. Quando os estudiosos compararam as esculturas e os símbolos da cripta com textos babilônicos conhecidos, os paralelos se tornaram inquietantemente diretos. As crenças mesopotâmicas sobre o submundo afirmavam que os mortos viajavam por uma série de portões, cada um guardado por seres aterrorizantes. Os rituais eram cuidadosamente elaborados para impedir que espíritos inquietos escapassem e retornassem para atormentar os vivos. Alguns textos falavam de espíritos fluviais, entidades invisíveis aos olhos que se moviam sob as águas, alimentando-se da corrupção e das doenças. Os ecos desses antigos temores eram perturbadoramente tangíveis na cripta, onde poços com líquido tóxico refletiam essas descrições. Tabuletas de argila detalhavam rituais de aprisionamento inscritos com símbolos destinados a silenciar, aprisionar e proibir a passagem. Quando os estudiosos viram as frases exatas esculpidas na laje final da cripta, a estranha coincidência causou um arrepio na sala.
Depois, havia os fragmentos desfigurados séculos atrás que mencionavam os Maseru, os vigias ou guardiões. Fossem eles espirituais, humanos ou algo intermediário. Os textos insistiam que estavam selados, jamais mortos. E de repente, a inscrição austera da cripta, "Não desperte o que foi aprisionado", pareceu muito menos metafórica e muito mais um aviso. À medida que a história e a arqueologia colidiam, teorias perturbadoras começaram a tomar forma, cada uma mais arrepiante que a anterior. Alguns sugeriram que o cofre foi projetado para abrigar um culto proscrito, uma seita radical cujos direitos eram considerados tão perigosos que o Estado os enterrava vivos ou escondia seus restos mortais em locais inacessíveis. Outros o viam como um local de execuções em massa, onde inimigos políticos, feiticeiros ou traidores eram deliberadamente sepultados como um aviso sombrio aos vivos. Outra linha de pensamento propôs um propósito mais pragmático, embora igualmente sinistro. O cofre poderia ter servido como uma quarentena, abrigando vítimas de uma doença mortal. Os metais pesados e produtos químicos encontrados em seu interior poderiam ser tentativas rudimentares de esterilização, um esforço desesperado para conter o contágio. Contudo, alguns estudiosos argumentaram que a intenção era menos física do que espiritual. Um sepultamento para os amaldiçoados ou possuídos. Um teto ritualístico destinado a impedir que entidades inquietas escapassem. E então surgiu a ideia mais controversa de todas. A de que o cofre foi construído para conter entidades sobrenaturais, com base nos símbolos enigmáticos e na disposição meticulosa dos objetos. Alguns acreditam que ele foi projetado numa época em que mito e lei se entrelaçavam. Um período em que os babilônios realmente temiam que algo poderoso, perigoso e incompreensível precisasse ser aprisionado nas profundezas de sua cidade. Ninguém concordava, mas ninguém descartava nenhuma teoria. E é isso que assusta as pessoas. Mesmo antes da descoberta do cofre, a história inicial da Babilônia era repleta de estranhas lacunas. Listas de reis desapareciam, a população diminuía repentinamente e distritos inteiros ficavam inacabados. Calendários rituais mudavam inexplicavelmente e textos religiosos eram reescritos ou destruídos sem explicação. Consideradas individualmente, essas anomalias eram curiosidades inconvenientes. Em conjunto, sugeriam algo muito mais deliberado, como se a própria Babilônia estivesse tentando apagar ou ocultar um capítulo de seu passado. O cofre agora se apresentava como a prova mais tangível dessa história esquecida. Uma testemunha silenciosa de segredos que a cidade havia enterrado há muito tempo. À medida que mais pesquisadores investigavam os primeiros governantes da Babilônia, uma verdade ressurgia, tornando-se cada vez mais evidente. A abóbada sob a Babilônia não foi construída às pressas. Foi construída com terror. Mesmo hoje, instituições acadêmicas divergem discretamente sobre o quanto das descobertas na abóbada deve ser publicado. Algumas amostras foram retidas, alguns relatórios misteriosamente censurados. Debates éticos acirrados giram em torno da possibilidade de reabrir esses sítios arqueológicos. Mas a questão intrigante permanece. Do que os babilônios tinham tanto medo a ponto de selá-los para sempre sob sua cidade? Qual a sua opinião? Compartilhe seu ponto de vista nos comentários. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.